Craque, Neto e Casagrande detonaram a seleção brasileira após ser eliminado para a Noruega, pessoal. Bora aqui comigo, mas deixa aqui o like, pessoal. Comenta aqui se você concorda com o que eles falaram. Tamo junto, rapaziada. A gente foi iludido por um monte de gente. O seu Ancelotti se vendeu por um monte de propaganda. Na hora de fazer uma convocação, na hora de levar o Neymar que não era pra levar. Deixamos o João Pedro, deixamos o Gerson, deixamos o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não levamos o lateral direito, não tivemos jogadas pelas laterais. Foi uma vergonha, porra! Nós já estávamos passando vexame, tomando 2-0 e ficando na roda da Noruega. Faltava a cereja podre de um bolo azedo, que foi o comportamento do Neymar. Então, olha só, eu não tenho eu não preciso, assim, eu tô com a minha consciência tranquilíssima, porque esse cara nunca me enganou. A seleção brasileira deu adeus à Copa do Mundo após ser derrotada pela Noruega, em um resultado que deixou a torcida completamente revoltada. Depois da eliminação, craque Neto e Casagrande não aliviaram nas críticas e detonaram geral sem dó. Se liga aí no que eles falaram. Mas a gente não pagava pau pra todo mundo aqui? Todo mundo achando que a gente ia chegar, a gente não... Eu não sou o tipo de gente que depois que o cachorro tá morto, eu fico pisando. Eu não faço isso. Mas vocês acreditavam mesmo? Vocês achavam mesmo que um time que tem 2 dias de folga, que vai pra churrascaria, que leva um monte de gente, que um treinador que não sabe quem é o time, que não sabe substituir, que é conservador... Ô, gente, a gente teve dificuldades com o Japão. A gente jogou um primeiro tempo medíocre com o Marrocos. A gente ganhou do Haiti. A gente fez um monte de matéria pros caras da Globo. Luciano Huck. Os caras só fizeram matéria com os caras. Os caras ficaram só com uma determinadas pessoas. A gente... É verdade, é isso, é verdade. A gente foi iludido por um monte de gente. E você fez bem em mencionar o Dunga, que foi o cara que não se vendeu. Foi o único cara que não se vendeu e eu sou arrependido e pedi perdão pra ele. Ele não se vendeu. O seu Ancelotti se vendeu por um monte de propaganda. Na hora de fazer uma convocação. Na hora de levar o Neymar que não era pra levar. Deixamos o João Pedro. Deixamos o Pedro. Deixamos o Gerson. Deixamos o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não levamos o lateral direito. Não tivemos jogadas pelas laterais. Foi uma vergonha, porra! Que quando o Neymar foi convocado, o mundo parou aqui, não foi? Não é verdade? Ó, e o Neymar entrou hoje, a seleção parou. Não foi? Ele não tem intensidade. Ele fez a gente cansou de falar ele fez isso. o gol de pênalti, legal, depois chorou, que sempre faz isso, né? Ele vai, pá. Jesus tá pra todo mundo, irmão. Agora, e não é só isso, gente. Aí você pega o Rafinha que machucou, você pega o Estevão, que podia estar nas quartas de final, nas oitavas. Você pega Isso. vocês esqueceram do Estevão. Você não convocou um lateral, convocou um volante. Você não tem um cara que bate uma falta, você não tem um cara que bate o escanteio. A gente ficou dependendo do Bruno Guimarães, que é bom de bola. Mas a gente não pode depender do Matheus Cunha. E aí... A gente tem o Ricardo Teixeira, se ele sair aqui do Brasil, ele é preso. Rogério Caboclo destituído do cargo. Zé Maria Marim foi preso. Agora o Edinaldo saiu 6 meses antes. Entrou o Samir 6 meses antes de uma Copa. Gente, futebol não é só aí, não jogador não, velho. É um monte de coisa que envolve. É folga que deram, é um monte de mulher dentro de lá. É fio, é churrasco, é um monte de folga. E aí, quando você tem um treinador que não teve entendimento de botar um time titular em nenhum jogo e que só fez comercial, cadê o Ronaldo Fenômeno? Cadê o Roberto Carlos? Cadê o Cafu? Cadê os caras que não falam mal da seleção porque sempre estão lá com os caras da FIFA? Por que sempre são os mesmos? Não é verdade? Aí a gente vai culpar o Alisson. Não, senhor. No jogo de hoje, o Alisson não teve culpa nenhuma. Quem ainda teve fez culpa e fez 2 defesagens. Tem que ser justo. A nossa seleção... no segundo gol, pra mim, era defensável o segundo gol, né? O segundo gol era do... Capriotti, você tá de brincadeira. No meio das pernas do zagueiro. Outro goleiro A bola passou no meio das pernas.
do O outro zagueiro. goleiro ali pegaria. Não, desculpa, Capriotti, eu Nada. discordo de você. Que isso? Ele não teve culpa Tudo bem, nenhuma. tudo bem, pode discordar, mas pra mim o segundo gol era outro goleiro defenderia aquela bola. Tá, mas a gente perdeu de 2-1 com o Haaland fazendo 2 gols e é o Não, 8º mas- gol dele em Copa do Mundo. Perfeito, tá tudo certo. É isso, o Haaland é o 7º cara do gol jogo. dele, porque ele é Isso, cagão. Ele não ficou lá porque ele não é um homem suficiente pra falar aquilo que a gente quer ouvir. Porque a gente meteu o pau no Tite, a gente mete o pau nos treinadores brasileiros, a gente quebra os caras no Brasileiro, da Libertadores, a gente quebra o Renato Gaúcho, a gente quebra o Abel. Ele tinha que ser homem suficiente pra ir lá e bater no peito. Eu tenho a consciência tranquilíssima, Juca. Eu sei, Eu tenho a Casão. minha consciência tranquila, porque eu sou metralhado desde 2017, Sim. porque eu falo isso do Neymar. Isso. Porque eu falo esse comportamento do Neymar, esse tipo de pessoa que o Neymar é. Isso. Esse tipo de ídolo que ele virou. Ou seja, ele não é ídolo de nada. Ele é uma referência negativa para quem segue. Ele tem súdito. O Neymar tem súdito, né? As referências que o Neymar passa para a juventude ou para quem quiser seguir Neymar é as piores possíveis. Piores possíveis. Um cara que correu atrás para ser perdoado do imposto de renda, com o ex-presidente lá, aquele cara que está lá. Um cara que cometeu crime ambiental e também correu atrás para livrar a cara. É um cara que corre atrás de tudo para livrar a cara. Um cara que quer fazer do Nordeste uma Las Vegas. Cassino, faz parte do grupo dele. Ele, mais algumas pessoas, inclusive candidatos a presidente, que querem fazer do Nordeste um resort de cassino. Então a preocupação dessas pessoas, do Neymar que nós estamos falando, é exclusivamente que a conta bancária é com ele e com mais ninguém. Ele não respeita ninguém, ele nunca respeitou ninguém. Nenhuma vez. E nessa discussão de Neymar, Juca e todos vocês, eu quero colocar a imprensa. Eu sou um cara que eu faço parte da imprensa esportiva há 30 anos, mas eu não sou formado em jornalista. Então eu tenho os meus dois lados. Eu tenho o lado de jogador de futebol e tenho o lado de comentarista, mas que às vezes se mistura e eu me revolto com a profissão do jornalista esportivo, do comentarista esportivo, do colunista, do que for que seja do esporte. Porque tem uma legião de gente que colaborou para esse cara estar na Copa do Mundo. Tem uma legião de jornalistas, e eu não estou falando de influenciadores que viraram jornalistas. Eu não estou falando de jornalistas que viraram influenciadores. Eu estou pegando o pacote inteiro. Quantos escreveram, falaram, gritaram, bateram, gravaram vídeo martelando que ele tem que ir para a Copa, que ele tem que ir para a Copa, que ele tem que ir para a Copa? Quantos? Teve gente que pediu, que falou que aqueles que eram contra tinham que ser demitidos da sua profissão porque estavam mentindo. Quem estava mentindo agora? Quem é o mentiroso da história? Quem são os mentirosos da história que falaram que ele estava bem para jogar e chegou aqui e estava mal? Quem são os mentirosos que falavam que ele vinha aqui, que tinha que estar porque ele ia empolgar, porque a presença dele era imprescindível? O que ele fez? O que ele representou para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, a não ser esse vexame final? Nós já estávamos passando o vexame, tomando 2-0 e ficando na roda da Noruega. Faltava a cereja podre de um bolo azedo, que foi o comportamento do Neymar. Então, olha só, eu não tenho eu não preciso, assim, eu tô com a minha consciência tranquilíssima, porque esse cara nunca me enganou. Nunca me enganou. Você acha que Neto e Casagrande pegaram pesado ou falaram a verdade sobre a eliminação do Brasil? Comenta aí sua opinião, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima!